Estamos de volta com o Fã em Pauta Entrevista, debatendo hoje empreendedorismo e captação de recursos. O nosso convidado é o professor Irineu Vitorino, assessor especial de modernização da UFAM. Professor, o senhor falou, se eu não me engano, foi no primeiro bloco, que a gente está vivendo um contingenciamento orçamentário, né? Então não dá para ficar dependendo só da fonte matriz, como você mesmo citou. Então, quais são as formas que a gente pode buscar de captação de recurso alternativas? Nós temos que ter um comportamento e uma atitude, um mindset diferente com relação a isso. Primeiro, quanto mais a gente puder compartilhar as estruturas, as operações, melhor, porque aí eu tenho um custo menor com relação à minha operação de qualquer organização. Então, é um momento de compartilhamento e a gente tem que aprender isso. Ao invés de eu pedir uma sala só para mim, eu devia falar assim, olha, vem aqui, enquanto eu não estou usando a minha sala, você pode utilizar a minha sala. Ou então vamos utilizar a mesma sala junto. Então, esse é para você reduzir as despesas, né? Isso é normal. Uma coisa que seria muito importante era todas as universidades próximas compartilharem um pouquinho mais esses seus recursos. Então, a exemplo, eu tenho uma pró-reitoria de internacionalização, de institucionalização e internacionalização, e ela vai para o México, vai para a Alemanha. Quando eu for para o México e para a Alemanha, eu posso fazer acordos de cooperação para todas as universidades aqui do Norte, para que eu consiga estender isso, e uma única viagem resolve tudo. Isso se eu não puder resolver isso por Skype, videoconferência, que também já seria uma atitude importante com relação a isso. Então, trabalhar a redução dos custos e a eficiência e a efetividade disso. Com relação à captação, aí a gente tem que, seguindo essa mesma linha de compartilhamento, fazer acordo com os institutos, com os órgãos, a maior quantidade possível de acordos de colaboração. Então, a prefeitura, posso fazer um acordo de colaboração com a prefeitura, posso fazer um acordo de colaboração com a polícia militar, e aí eu diminuo eles vêm aqui e me ajudam com a segurança, com a prefeitura pode me ajudar alguma coisa em termos de pavimentação, coisas nesse sentido. E você fazendo acordos de cooperação, você já melhora um pouco a sua estrutura, você já melhora a eficiência da sua aplicação dos recursos. Olha aí, já são coisas que a gente consegue mexer com isso. Uma outra maneira, uma outra forma de você conseguir o recurso é você fazer os TEDs, né, as transações descentralizadas. Então eu vou lá, faço um projeto específico, quero melhorar a UFAM, a TV UFAM, faço um projeto de como seria uma TV UFAM, só que o governo não me dá dinheiro. Aí eu vou lá na minha bancada, lá em Brasília, e falo, bancada, olha, está aqui o projeto, custa R$2 milhões para eu modernizar minha TV, por favor, faça uma emenda parlamentar para que isso vá para lá. E aí ela com isso também tem um destino, também vai, consegue, e aí você executa isso fora do orçamento diferente. O nosso orçamento hoje está em torno de R$640 milhões. Só que 80% disso é folha de pagamento, não é? Aí, fora a folha de pagamento, eu tenho os contratos que eu não posso abrir mão, que, por exemplo, segurança, limpeza e conservação. Aí sobra o que para eu botar na TV UFAM, para eu melhorar a TV UFAM? Nada, né? Não tem como, é um verdadeiro milagre você fazer isso. Então você vai em Brasília, fala, bancada, por favor, somos uma universidade federal, né? Vocês estão aqui para defender os interesses, façam uma emenda parlamentar aí para mandar um TED descentralizado para a gente poder fazer, melhorar as estruturas. Então a gente vive pedindo isso para eles e como todas as universidades vivem pedindo isso para eles, né? Então esse é um mecanismo de você fazer. Outro mecanismo de você fazer seriam os acordos de cooperação que a gente estava falando, ou você também trabalhar as empresas juniores. Então com as empresas juniores, a empresa júnior tem um CPF próprio, ela pode vender produtos para o mercado a menor preço, atender através de consultorias, onde vai treinar o aluno de uma maneira prática para tudo aquilo que ele aprende aqui na universidade, ele vai com um preço menor e com isso melhorar os laboratórios nossos que a gente precisa muito, que com a redução de orçamentos, nosso orçamento fica muito apertado. Então quando a gente tem esse tipo de apoio da empresa júnior, por isso que eu queria 120 empresas juniores dentro da universidade, porque em termos de pequenas despesas, pequenos gastos que você poderia fazer, você resolve sem precisar ter muita dor de cabeça com relação a isso, né? Então é
é uma atitude que é necessária você ter e que você consegue fazer. Então são caminhos alternativos. Outro caminho alternativo é você participar de editais. Participar de editais, então, saiu um edital da saúde, saiu um edital da educação, saiu um edital de mídias, de cultura, você participa do edital, faz o projeto e dessa maneira você consegue equipar parte da sua estrutura, do seu laboratório, treinar seus alunos, melhorar toda aquela estrutura que você tem. Então, participar dos editais também é uma coisa muito importante. E aí eu acho que também cabe e deve ser feito, e é um caminho mais ousado, mas eu acho que a gente tem um melhor apelo aí, mais do que São Paulo, é eu trazer investimentos internacionais e acordos de cooperação internacional. Então, por exemplo, a Alemanha se interessa por vir aqui estudar a indústria 4.0 que a gente tem. Ok, vem, estou aberto a isso. Se você tiver dinheiro para poder o seu doutor estudar aqui, eu mando o meu doutor para lá, você manda o seu doutor para cá, e nós trabalhamos com isso e fazer a captação de recursos tanto aqui da América do Sul, né, como internacionais da Europa ou de qualquer outro lugar. Isso é muito importante. E diante de todas essas alternativas, o senhor acredita que a UFAM, os gestores, os professores, os técnicos, enfim, toda a comunidade acadêmica da UFAM, consegue ter atualmente essa visão de buscar essas alternativas ou a gente ainda está engatinhando? Não, a gente já tem alguns institutos que já têm essa visão, a gente tem alguns institutos que já praticam e já tem isso de uma maneira muito clara. Tanto que na minha disciplina eu estou fazendo o Eu Sou Seu Fã exatamente com o intuito de difundir. Então, quando eu pego um comportamento desse, já existente na universidade, de empreendedorismo, que ele vai atrás de recursos, que ele tem a maneira de captar editais, ele sabe participar e faz bem projetos, o que é que eu faço? Eu faço alarde e falo, olha, esse cara é bom em projetos, esse cara é bom em captação de recursos, vamos copiar, porque a gente tem aqui dentro da casa gente talentosa que consegue fazer isso muito bem. O que precisa é a gente replicar esse modelo. Então, essa nova gestão, ela tem uma visão nesse sentido com o mercado, até porque a gente é oriundo da Faculdade de Estudos Sociais, Economia, Administração e Ciências Contábeis, então a gente tem essa visão da importância de que o mercado ajude a pagar mais coisas aqui conosco, porque nós sabemos o quanto custa. E aí quando eu pego em algum lugar alguém fazendo isso, eu já faço, olha, eu sou seu fã e divulgo o trabalho dele. Aliás, é até uma boa sugestão de pauta aqui para vocês. E a gente está conseguindo ter essa boa relação com as empresas, elas estão se aproximando da universidade, a universidade também se aproximando delas para a gente conseguir essa troca de serviços, de ações e de benefícios? Sim, sim. Estamos conversando novamente com o Santander, conversando com a Samsung, retomando as conversas com a Samsung. Ontem mesmo nós estávamos conversando com a Áustria, né, sobre isso. Já conversamos com os Estados Unidos também sobre isso. Tudo através, às vezes, de universidades, às vezes de instituições. Professor, infelizmente nosso programa já acabou, é rapidinho, mas fica o convite para o senhor participar de outros temas, de outras pautas, tá certo? Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata, e parabéns pelo trabalho da TV UFAM. O UFAM em Pauta Entrevista fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV UFAM. Até a próxima.